Quando tudo parece perdido, Deus muda o final. Você já enfrentou dias em que tudo pareceu escurecer de uma vez? Não uma tempestade repentina que logo passa, mas uma longa noite da alma que insiste em permanecer. É aquele tempo em que o coração parece encolhido, as orações parecem secas e até a esperança, que antes era firme, começa a desbotar. É aí que você começa a pensar: será que Deus ainda está comigo? Há um momento na vida em que as palavras que antes sustentavam agora soam distantes. Versículos que você repetia com convicção já não provocam mais o mesmo impacto. Você passa a viver uma espécie de silêncio interior, onde a alma parece esquecida até mesmo por Deus. E nessa hora, a mente começa a produzir narrativas perigosas. Talvez eu tenha falhado demais. Talvez eu tenha perdido o tempo de Deus. Talvez minha história tenha chegado ao fim. Mas eu estou aqui para te lembrar de algo eterno. Deus nunca escreve o fim quando a dor ainda grita. Na Bíblia, as maiores reviravoltas aconteceram quando tudo parecia perdido. E não apenas em histórias isoladas, mas em padrões espirituais que revelam o coração de um Deus que gosta de surpreender. Veja a história de Jó, o homem mais íntegro da sua geração, um adorador verdadeiro. E mesmo assim, ele enfrentou a perda de tudo o que tinha: filhos, saúde, bens, honra, amigos. Jó não sofreu por desobediência. Ele sofreu por causa do céu. Foi escolhido para ser vitrine de fidelidade num mundo tomado por acusações do inferno. E mesmo sem entender, no meio do caos, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Ele não disse isso após a restituição. Ele declarou enquanto ainda estava na cinza, com o corpo coberto de feridas, isolado, julgado, humilhado. Essa é a fé que muda o fim da história. E Deus, ao final, deu a Jó o dobro de tudo o que ele possuía. Jó 42:10. Mas mais do que isso, deu a Jó uma visão inédita da sua glória. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Se você sente que está vivendo sua própria versão da história de Jó, em silêncio, perda, angústia ou invisibilidade, então este vídeo é para você. Ao longo dos próximos minutos, vamos caminhar por 13 capítulos profundamente espirituais, baseados na palavra de Deus, que irão reconstruir sua esperança, curar sua mente e reativar sua fé. Cada um deles carrega uma revelação, um alerta e um empurrão profético. Você vai enxergar à luz da Bíblia que o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. A queda não é rejeição, é reposicionamento. A espera não é castigo, é forja. A perda não é o fim, é cenário do milagre. Porque quando tudo parece perdido, Deus não desaparece. Ele se move em silêncio. Ele muda o roteiro sem te avisar. E quando finalmente revela o que estava fazendo, o que parecia tragédia se transforma em testemunho. Talvez você já esteja na última página do livro da sua vida, mas e se eu te dissesse que Deus está prestes a virar essa página e que o que vem depois não é o fim, mas o começo do melhor capítulo que você jamais imaginou? Capítulo 1. O instante em que tudo desaba. A maioria das grandes quebras na vida não começa com barulho. Elas surgem silenciosas. Um olhar que muda, um telefonema que paralisa, um diagnóstico inesperado, uma porta que se fecha, uma amizade que trai, um amor que desiste. O desabamento raramente é anunciado com trombetas. Ele simplesmente acontece. E quando acontece, tudo que parecia sólido desmorona diante dos olhos. O chão, de repente, vira abismo. A alma, que antes cantava, agora só sussurra. Se você já passou por isso, sabe exatamente o que é viver um colapso invisível. Um momento em que os outros ainda te veem de pé, mas por dentro você já está caído. O sorriso continua no rosto, mas é mecânico. As palavras seguem saindo, mas vazias. A rotina acontece, mas sem sentido, porque algo essencial se rompeu. E quando isso acontece, até a fé balança. A Bíblia está repleta de histórias assim.
Histórias onde homens e mulheres de Deus, em pleno exercício de sua fé, experimentaram o colapso total. Um exemplo claro e doloroso é o do profeta Elias, um homem que desafiou os profetas de Baal, viu fogo cair do céu, realizou milagres extraordinários e ainda assim desabou. Após sua maior vitória espiritual, Elias foi ameaçado por Jezabel e fugiu para o deserto. E ali, sob o peso da ameaça e da exaustão, ele fez uma oração que muitos já fizeram em silêncio. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. O mesmo homem que orava e o céu respondia com fogo, agora pede para morrer. Isso mostra que não importa quão ungido, quão experiente, quão íntimo de Deus alguém seja. Todos estão sujeitos ao colapso da alma. Elias estava exausto, cansado não só fisicamente, mas espiritualmente. Ele havia agido com zelo, havia enfrentado batalhas espirituais, havia sido voz profética, mas agora se via sozinho, com medo, desejando desaparecer. O colapso, muitas vezes, vem após grandes batalhas, quando não há mais adrenalina, mais público, mais expectativa, apenas o silêncio. E nesse silêncio, você se depara com suas limitações, seus medos, seus limites emocionais. Elias estava ali, no deserto, debaixo de um zimbro, e pediu o fim. Mas Deus não permitiu. O mesmo Deus que enviou fogo do céu em Carmelo, agora envia um anjo com pão e água no deserto. Porque Deus sabe a diferença entre queda e fim. Para Deus, o desabafo de Elias não era uma desistência final, era um pedido de socorro, e Deus responde, não com condenação, mas com cuidado. O anjo toca Elias e diz, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 7. Observe isso. O céu não ignorou a dor de Elias, mas também não o deixou parado ali. O toque do anjo não foi apenas físico, foi uma afirmação espiritual. Ainda há caminho, ainda há propósito, ainda há páginas para serem escritas. Talvez hoje você esteja como Elias, sentado embaixo de um zimbro emocional, exausto, desanimado, pedindo que Deus simplesmente te leve. Talvez você não tenha forças para continuar, mas eu quero que você ouça isso. Deus ainda está com você. Ele ainda envia pão e água. Ele ainda toca, ainda desperta, ainda sustenta. Porque o colapso não é o fim. É o ponto em que Deus entra com o renovo. Assim como Elias, muitos estão cansados não da vida, mas do peso de sustentá-la sozinhos. Mas você não foi chamado para carregar tudo. O Senhor é quem te sustenta. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O colapso te revela. Ele mostra onde a estrutura era frágil, mas também mostra que, mesmo nos escombros, Deus permanece presente, e o que ele faz com quem se rende no chão é levantar com mais força, mais discernimento, mais autoridade. Elias levantou. Caminhou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Lá, encontrou a presença de Deus, não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12. Porque quando estamos quebrados, Deus não grita. Ele sussurra. Ele fala baixo para nos atrair mais perto. Se tudo desabou aí dentro, saiba que você ainda é amado, ainda é escolhido, ainda é alvo da graça. E principalmente, a história ainda não terminou. O céu não selou sua caminhada. Ele só está preparando um novo capítulo. E talvez esse colapso foi exatamente o ponto onde Deus decidiu mudar o rumo da sua história. Capítulo 2. O silêncio que revela mais do que 1000 palavras. O silêncio de Deus é um dos testes mais difíceis da vida espiritual. Há fases em que você ora e Ele responde. Você clama e sente. Você busca e percebe o agir imediato. Mas há outras fases, e todos os que caminham com Deus passam por elas,
em que o céu parece calado. Você dobra os joelhos e não sente nada. Lê a Bíblia, mas ela parece sem vida. Canta louvores, mas parece que só você está ouvindo. Esse tipo de silêncio não é ausência, é ensino. Muitos homens e mulheres de Deus viveram essa experiência. Um deles foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em vários salmos, ele descreve a angústia de quem ora e não obtém resposta. Em Salmo 13, versículos 1 e 2, ele clama: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Essa não é a oração de um rebelde, mas de um servo fiel. Isso nos mostra que até os mais íntimos de Deus, às vezes, não o percebem. O silêncio do céu não é castigo. Ele não revela ausência, mas profundidade. Deus se revela de maneiras diferentes em cada estação da nossa vida. Quando somos imaturos na fé, Ele responde rápido. Ele age visivelmente. Ele nos guia com sinais. Mas com o tempo, Ele silencia para ensinar confiança, para formar solidez, para nos fazer caminhar por fé e não por vista, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Jesus passou pelo silêncio. No Getsêmani, ele orou com angústia extrema. Suou gotas de sangue. Pediu ao Pai que, se possível, o cálice fosse afastado. E mesmo assim, nenhuma resposta foi dada. O Pai não interveio. O céu estava calado. Mas isso não significava abandono. O silêncio era parte do plano. A cruz não seria evitada, seria vencida. No Calvário, Jesus repete a dor da ausência. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46. Essa frase não é uma dúvida. É a citação do Salmo 22, um salmo messiânico que começa em desespero e termina em vitória. Jesus, mesmo pendurado na cruz, estava dizendo: mesmo sem te sentir, eu confio na tua promessa. E aqui está a chave. O silêncio de Deus é o solo onde a fé madura nasce. É onde você aprende a continuar mesmo sem garantias visíveis. É onde você adora sem sentir, ora sem resposta, serve sem reconhecimento. E mesmo assim, permanece. Marta e Maria também viveram esse silêncio. Em João capítulo 11, elas enviam um recado claro para Jesus. Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. João, capítulo 11, versículo 3. Era o irmão delas, Lázaro, e o texto afirma que Jesus amava os três. Mas ao receber o recado, ele permaneceu mais 2 dias no mesmo lugar. Ele não correu, não respondeu de imediato. Ele ficou. Isso é desconcertante para a lógica humana. Afinal, se ele amava, por que demorou? Porque no plano do céu, curar Lázaro seria bom, mas ressuscitá-lo seria glorioso. Jesus não queria apenas impedir a morte, queria vencê-la publicamente. Quando ele chegou, Lázaro já estava há 4 dias no túmulo. Marta disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João capítulo 11, versículo 21. Mas Jesus não estava atrasado. Estava no tempo certo para manifestar a glória que só se revela depois da perda. Ele então declara: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. E o que parecia selado pelo luto foi revertido diante de todos. O silêncio não era descaso, era cenário. Se você está vivendo esse tipo de silêncio agora, saiba disso. O céu não está em pausa. O Pai não te abandonou. O Espírito não te deixou órfão. A aparente inércia de Deus pode ser o intervalo exato entre o que você espera e o que Ele preparou. Porque há respostas que não vêm como palavras, vêm como acontecimentos, vêm como restaurações, vêm como revelações que só a dor decanta. Isaías capítulo 30, versículo 15 diz: na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. E no versículo 18, uma promessa poderosa: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Sim, às vezes, é o próprio Deus quem espera. Ele espera você amadurecer, espera você descansar, espera você confiar. Porque o que Ele tem
não é qualquer resposta. É algo eterno. É algo que muda tudo. Por isso, se Deus está em silêncio, não fuja. Não busque atalhos. Não desista. Silêncio também é linguagem do céu. E muitas vezes, a voz mais profunda de Deus é ouvida depois que o barulho da alma se cala. Capítulo 3. A mentira do fim. Quando a dor engana a fé. A dor tem voz. E essa voz, muitas vezes, sussurra mentiras convincentes. Quando os dias se tornam pesados, quando a alma se arrasta, quando as orações parecem não surtir efeito, a dor começa a narrar uma história paralela à que Deus escreveu. Ela diz, acabou. Ela afirma, você perdeu. E insiste, Deus te abandonou. O problema é que quanto mais se sofre, mais se acredita nessas mentiras. Porque a dor se aproveita da vulnerabilidade. Ela distorce a percepção, intoxica os pensamentos e transforma a fé em dúvida. Mas a verdade é esta. A dor pode ser real, mas o fim que ela anuncia não é. Na Bíblia, um dos exemplos mais fortes disso está em Naomi, sogra de Ruth. Após perder o marido e os 2 filhos em terras estrangeiras, Naomi decidiu voltar para Belém. Mas ao chegar lá, disse algo surpreendente ao povo. Não me chamem mais de Naomi, agradável. Chamem-me de Mara, amargura, porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Naomi acreditava que sua história havia sido encerrada, que a mão de Deus havia se voltado contra ela, que o tempo da alegria havia passado para sempre. Sua visão estava completamente nublada pela dor, mas Deus ainda estava escrevendo. E mais, usaria exatamente a amargura que ela sentia como solo fértil para uma das histórias mais redentoras da Bíblia, porque foi através da aliança de Ruth com Naomi que uma nova linhagem começou. Ruth casaria com Boaz. E desse casamento viria Obed, pai de Jessé, pai de Davi, e mais tarde, da mesma genealogia viria o Messias, Jesus Cristo. Ruth, capítulo 4, versículo 17. Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Naomi achou que sua história tinha acabado, quando, na verdade, ela estava sendo incluída num dos maiores planos de redenção da história. Quantas vezes somos como Naomi? Decretamos o fim da nossa caminhada no auge da dor. Alteramos nossa identidade, como ela fez. Deixamos de nos enxergar como filhos e começamos a nos definir pela ferida. Mas Deus não muda seu plano por causa da nossa crise. Ele continua escrevendo, mesmo quando rasuramos a página com lágrimas. O apóstolo Pedro também acreditou no fim, após sua maior falha. Negar Jesus 3 vezes foi um golpe em sua alma. Ele chorou amargamente. Lucas capítulo 22, versículo 62. Voltou a pescar, voltando à sua antiga vida. João capítulo 21, versículo 3. Isso não foi apenas uma atitude profissional, foi simbólico. Era a linguagem de quem desistiu, mas Jesus não desistiu dele. Mesmo após a ressurreição, o Senhor foi até Pedro, preparou peixe sobre brasas, chamou-o à parte e perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? João capítulo 21, versículos 15 ao 17. Cada pergunta era uma cura, cada resposta era uma reafirmação. Jesus não apenas perdoou Pedro, ele o restaurou ao propósito. Ele não apagou a falha, ele usou a falha como trampolim para uma nova unção. No Pentecostes, quem pregou foi Pedro, não João, não Tomé. O mesmo Pedro que negou, agora ousadamente declara, este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. 3.000 almas se renderam, porque o fim anunciado pelo fracasso era só o começo da autoridade. Se hoje você se sente como Naomi ou Pedro, achando que o erro foi grande demais, que o tempo passou, que a esperança se perdeu, escute bem, Deus não terminou. O que a dor te disse não é verdade. O que o medo te mostrou não é definitivo. O que a culpa construiu não é o plano final. A mentira do fim é uma estratégia antiga do inimigo. Ele sabe que não pode destruir o propósito. Então tenta convencer você de que ele não existe mais. Mas Isaías capítulo 46, versículo 10,
nos lembra que Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, o fim verdadeiro já foi determinado. E não será o que você teme, mas o que Ele prometeu. Não importa quão fundo você caiu, quão forte foi a perda, quão longa foi a espera. O plano de Deus ainda está em execução. E o que hoje parece fim, amanhã será testemunho. A mentira do fim só se torna verdade quando você a aceita. Mas se você escolher acreditar que o autor da vida ainda está com a caneta nas mãos, então prepare-se, porque ele escreve finais que curam o começo, restauram o meio e glorificam o nome dele através de tudo. Capítulo 4. A lágrima que o céu traduz em resposta. Há momentos em que orar parece impossível. A dor é tão profunda, tão esmagadora, que a alma não encontra palavras. Só resta o silêncio molhado de lágrimas que escorrem pelo rosto enquanto o coração geme no íntimo. E nessas horas, você talvez pense: Deus está ouvindo? A resposta é sim, porque no reino de Deus, até o que não é dito tem valor. Lágrimas são orações líquidas que sobem sem som, mas com um peso que só o céu compreende. A Bíblia nos assegura disso. Em Salmo 56, versículo 8, Davi diz: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Essa declaração não é poética, é literal. Deus registra cada lágrima. Ele as conta, Ele as guarda, Ele as honra. Nenhuma dor sua foi desperdiçada. Nenhuma lágrima derramada no secreto foi ignorada. Vamos olhar para o exemplo de Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela sofria em silêncio, estéril, sendo provocada por Penina constantemente, ano após ano. A Bíblia diz que ela chorava e não comia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 7. Mas um dia, ela entrou no templo e derramou sua alma diante do Senhor. Sua oração não tinha som, apenas seus lábios se moviam. O sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada, mas Deus sabia. Era o clamor mais puro de uma mulher esgotada. E então vem a resposta. Ele diz: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Naquela mesma noite, Ana concebeu e deu à luz Samuel, aquele que se tornaria profeta, juiz e líder espiritual de Israel. Tudo começou com lágrimas. Muitas vezes, pensamos que precisamos das palavras certas para mover o céu. Mas Deus não está preso à eloquência. Ele responde ao quebrantamento. Salmo 34, versículo 18 declara: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Há uma diferença entre lágrimas de desespero e lágrimas de entrega. As primeiras nos afundam, as segundas nos aproximam de Deus. Quando você chora dizendo eu não aguento mais, mas ainda está diante de Deus, esse choro é adoração, é fé sem palavras, é um altar molhado com o que há de mais íntimo em você. Jesus também chorou. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. E por que chorou? Ele sabia que ressuscitaria Lázaro, mas ele se comoveu com a dor das irmãs. Ele sentiu a angústia humana. Ele chorou porque o céu não é indiferente ao sofrimento da terra. O choro de Marta e Maria não passou despercebido. Ele moveu o coração do Salvador. Em outro momento, Jesus chorou sobre Jerusalém. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 41. Prevendo a destruição da cidade. Lágrimas de dor, lágrimas proféticas, lágrimas que revelam o profundo amor de Deus por aqueles que escolhem o caminho da perdição. E no Getsêmani, Jesus suou gotas de sangue. O Evangelho de Lucas nos diz que, em agonia, ele orava mais intensamente. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue caindo sobre a terra. A intensidade da sua entrega, marcada por lágrimas internas, revelou o custo da redenção. Se até o Filho de Deus chorou, quem somos nós para escondermos nossa dor diante dele? Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, há uma promessa para o fim de todas as coisas.
e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Ou seja, o próprio Deus se encarregará de enxugar cada uma das lágrimas que você derramou aqui. Ele não apenas as vê, ele as valida, ele as recompensa, ele as converte em resposta. Se hoje você está chorando, ou se já chorou até secar, saiba, o céu viu. E não só viu, ele entendeu. As lágrimas falam uma linguagem que o mundo não reconhece, mas que o trono de Deus compreende em detalhes. E a colheita das suas lágrimas virá. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 23 a 25, nos garante: regozijai-vos, filhos de Sião, porque vos dará a chuva temporã e a serôdia, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Há lágrimas que são sementes invisíveis, e onde caiu dor, vai florescer restituição. Onde houve perda, vai brotar alegria. Onde o vale se encheu de pranto, será o palco da glória que vem. Então, não se envergonhe das lágrimas. Elas não são sinal de fraqueza, são sinal de que, mesmo quebrado, você escolheu continuar diante de Deus. E é exatamente essa postura que Ele honra. Capítulo 5. Quando Deus permite a queda, mas não abandona o propósito. Poucas experiências são tão difíceis quanto cair. Cair quando se está tentando acertar. Cair quando tudo parecia caminhar bem. Cair quando os olhos dos outros estavam sobre você, esperando um milagre. Mas o que aconteceu foi ruína. A queda em qualquer dimensão, moral, emocional, espiritual, financeira, provoca vergonha, isolamento e o sentimento profundo de que tudo terminou. Mas a verdade é que mesmo quando Deus permite a queda, Ele não abandona o propósito. A Bíblia está repleta de quedas permitidas, mas também de recomeços providenciais. Vamos começar por Moisés. Ele nasceu com um chamado. Desde o berço, sua vida foi preservada por uma intervenção sobrenatural. Cresceu no palácio, aprendeu a cultura egípcia, mas sabia que era hebreu. Quando tentou defender seu povo com as próprias mãos, matou um egípcio e precisou fugir. Uma atitude impensada o afastou do Egito por 40 anos. Êxodo 2, do 11 ao 15. Aos olhos de muitos, Moisés havia falhado. Seu impulso custou seu chamado, mas aos olhos de Deus, aquele deserto seria exatamente o local onde ele formaria o libertador que Israel precisava. Deus não desistiu de Moisés. Ele o reencontrou no meio de uma sarça ardente. Êxodo 3, 40 anos depois. Deus não chegou atrasado. Ele chegou no tempo em que Moisés estava quebrado o suficiente para obedecer e forte o suficiente para não desistir mais. A queda de Moisés o afastou do palácio, mas o aproximou da presença de Deus. E isso nos ensina. Há quedas que são livramentos. Há afastamentos que são preparação. Há silêncios que são ajustes. Outro exemplo poderoso é o de Jonas. Ele recebeu um chamado claro: ir a Nínive e pregar arrependimento. Mas Jonas fugiu. Entrou num barco em direção contrária. Desceu ao porão. Dormiu enquanto uma tempestade assolava a embarcação. Quando confrontado, admitiu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu. Jonas 1, 9. Mas sabia que sua desobediência causava aquele caos. Foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe. E lá, nas entranhas do animal, orou, clamou, arrependeu-se. No ventre do caos, Jonas se reencontrou com o Deus da missão, e Deus o trouxe de volta. A Bíblia diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Jonas 2:10. Ou seja, Deus não só preservou sua vida, mas o devolveu ao ponto de partida. A queda de Jonas não apagou o chamado, apenas reposicionou sua disposição. E talvez você esteja aí lembrando dos seus erros, de decisões que feriram pessoas, de palavras que nunca deveriam ter sido ditas, de atitudes que você jurava que nunca teria. A vergonha te paralisou, o medo te calou, a culpa te convenceu de que Deus cancelou seu chamado. Mas aqui vai uma verdade eterna:
Deus não revoga propósitos por causa de quedas. Ele usa quedas para ativar o propósito de forma mais profunda. Salmo 37, versículos 23 e 24 afirma: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Observe, o texto não diz que o justo não cairá. Diz que, se cair, não ficará prostrado. Porque há uma mão que sustenta, uma graça que levanta, um perdão que renova, uma misericórdia que insiste em continuar onde a justiça humana encerraria tudo. Vemos isso também na história de Davi. Ele não caiu por acaso. Foi uma queda dura, dolorosa e pública. Adultério com Batseba, assassínio de Urias, conspiração, engano. Davi, o homem segundo o coração de Deus, tropeçou feio, mas quando confrontado por Natã, ele não negou, não fugiu. Ele se quebrou, escreveu um salmo de arrependimento tão profundo que ecoa até hoje. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. E Deus perdoou. Houve consequência sim, mas houve também continuidade. Deus não tirou Davi do trono, porque Davi caiu, mas se arrependeu, e quem se arrepende com verdade, encontra em Deus não só restauração, mas um novo nível de intimidade. Então, se você caiu, se sua história foi marcada por erro, se você perdeu algo valioso, se suas mãos estão vazias agora, lembre-se disso. Deus não rejeita corações quebrantados. Salmo 51, 17. E o que ele escreveu sobre sua vida não foi rasgado pelo seu tropeço. Ele ainda tem páginas novas para liberar. Ele ainda quer te usar. Ele ainda te ama. Ele ainda acredita em você. Não é a queda que encerra a história. É a escolha de permanecer no chão que sela o fim. Mas se hoje você decidir se levantar, nem que seja com lágrimas nos olhos, Deus vai te tomar pela mão e vai continuar o que ele começou, porque o propósito dele é maior que a sua falha. E se o propósito ainda está de pé, então sua história ainda está em construção. Capítulo 6. A fé que nasce no escuro. Não é difícil ter fé quando tudo está claro. Quando os caminhos estão iluminados, os sinais são visíveis e as confirmações chegam dia após dia. Mas e quando tudo escurece? Quando a oração parece não passar do teto? Quando Deus se cala, as portas se fecham, as pessoas se afastam e o chão que te sustentava desaparece? É nesse vale denso, onde a visão falha e o silêncio ecoa, que nasce a fé mais pura, mais firme, mais verdadeira. A fé que nasce no escuro não depende de emoção. Ela não se sustenta em milagres visíveis nem em confirmações externas. Essa fé brota no território da dor e da dúvida, como uma raiz que se aprofunda porque não pode crescer para cima. É uma fé que se recusa a morrer mesmo quando tudo ao redor parece ter morrido. A carta aos Hebreus 11:1 define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Veja bem, não é convicção do que se vê, é do que não se vê. A fé não é filha da luz. Ela é forjada na escuridão. Vamos olhar para o exemplo de Abraão. Deus lhe prometeu um filho, mas o tempo passou. A velhice chegou. O ventre de Sara se fechou. O corpo dele perdeu o vigor. O cenário era o oposto da promessa. E mesmo assim, Romanos 4:18 diz: esperando contra a esperança, creu. Essa é a fé que nasce no escuro. Quando tudo ao redor diz não vai acontecer, mas dentro de você há uma voz sussurrando: Deus falou, então eu creio. Jó também é um retrato dessa fé. Depois de perder tudo, ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Ele não via resposta. Não sentia conforto. Estava doente, rejeitado, enlutado. Mas ainda assim, esperava. A fé de Jó não nasceu quando ele tinha tudo. Ela se revelou quando tudo foi tirado. A fé que sobrevive à dor é a fé que transforma destinos. E talvez seja exatamente aí onde você está, num lugar onde você já não vê saída.
já não sente força, já não ouve direção. E isso faz você pensar que perdeu a fé. Mas não. O que está acontecendo é o nascimento de uma fé mais profunda, menos dependente das circunstâncias, mais conectada à essência de Deus do que às bênçãos dele. A Bíblia mostra um momento marcante na vida dos discípulos. Jesus está dormindo no barco durante uma grande tempestade. Marcos 4, 35 ao 41. O mar agitado, o vento soprando, e Jesus dormindo. Os discípulos gritam: Mestre, não te importa que pereçamos? O medo fala mais alto. A sensação de abandono toma conta, e Jesus se levanta e acalma a tempestade com uma palavra. Depois pergunta: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles estavam com Jesus no barco, mas ainda não tinham fé suficiente para descansar no fato de que se ele estava ali, nada poderia afundá-los. É possível andar com Jesus e ainda não confiar totalmente, mas é no meio da tempestade que essa confiança é forjada. Outro exemplo poderoso está em Abacuque 3, 17 e 18. O profeta diz: Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Esse todavia é o nascedouro da fé real, a fé que nasce no escuro, a fé que diz: mesmo sem sinais eu confio, mesmo sem provas eu creio, mesmo sem luz eu continuo. Jesus disse a Tomé: Porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Essa bem-aventurança é sua, se hoje você está caminhando na escuridão, mas se recusa a largar a mão de Deus. O escuro não é o fim, é o útero onde a fé é gestada. A noite escura da alma é o cenário onde o Espírito Santo trabalha de forma mais silenciosa e profunda. E quando o dia clarear, porque ele vai clarear, você perceberá que não saiu do lugar sozinho. Alguém te carregou. Isaías 50, 10 nos exorta: Quem há entre vós que tema ao Senhor, e ande em trevas e não tenha luz? Confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Você pode estar em trevas, mas se teme ao Senhor, Ele está com você. E se Ele está, o escuro não será eterno. Está sendo usado para gerar algo novo. Não amaldiçoe o escuro. Não desista nele. Não se desespere. O escuro é o pano de fundo onde a luz de Deus brilha com mais intensidade. E quando tudo parecer perdido, essa fé que está nascendo agora será a ponte para o recomeço. Capítulo 7. O dia em que o céu começou a agir. Muita gente acredita que Deus só está agindo quando algo visível acontece, quando a porta se abre, quando o diagnóstico muda, quando o milagre salta aos olhos. Mas a verdade é que, em muitos momentos, o céu começa a se mover bem antes da manifestação. O problema é que o invisível assusta e o silêncio dá a falsa impressão de inatividade. Mas o céu nunca para. Deus nunca dorme. Ele não está limitado à linha do tempo humana. E quando você pensa que nada está acontecendo, é exatamente quando o céu começa a agir. A Bíblia revela isso com maestria em Daniel 10. Daniel orava e jejuava há 21 dias. Nenhuma resposta, nenhum sinal. Mas quando o anjo finalmente aparece, diz algo surpreendente. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Daniel 10, 12. Desde o primeiro dia, não no 21º. Deus já havia liberado resposta no primeiro clamor, mas houve guerra espiritual, interferência, bloqueios invisíveis. Isso muda tudo, porque mostra que a ausência de sinais não significa ausência de movimento. O céu já estava em guerra, já havia ordem, já havia resposta a caminho, mas Daniel não sabia, e mesmo assim ele continuou orando. Essa é a diferença entre quem vive pela fé e quem vive pela vista. Quem vive pela vista desiste quando não vê. Quem vive pela fé persiste mesmo sem entender, porque sabe que Deus não precisa de cenário favorável para agir. Ele só precisa de um coração disponível. Outro exemplo profundo está em Ruth 2. Ruth havia perdido o marido.
era estrangeira. Morava com a sogra viúva e tudo indicava que seu futuro seria de escassez. Mas enquanto ela colhia espigas humildemente, sem saber, Boaz a observava. Boaz perguntou: "De quem é essa moça?" Rute 2:5. Esse versículo marca o início de uma mudança radical na história de Rute. Mas ela não sabia. Ela estava apenas sendo fiel no pouco, servindo no silêncio, sem saber que o céu já havia acionado conexões, favores e planos que ela jamais poderia imaginar. Assim acontece com você. Você está colhendo espigas hoje, sem glamour, sem plateia, talvez com lágrimas nos olhos. Mas o céu já está movendo corações. Já existe alguém que está sendo tocado por Deus para mudar sua estação. O dia da mudança não começa no milagre visível. Começa no bastidor da obediência. Salmo 120, 1:4 nos lembra: "Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel." Deus está sempre de pé, sempre atento, sempre agindo. Ele é especialista em mexer peças que você nem sabe que existem. O que dizer de José? Vendido como escravo, injustamente preso, esquecido. Mas havia um dia marcado, um dia em que o céu começou a agir de forma visível, quando Faraó teve um sonho e não encontrou quem o interpretasse. Foi aí que alguém se lembrou de José. Então, Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Gênesis 41:14. José não sabia, mas naquele dia o céu havia movido sonhos, memória e influência para tirá-lo do cárcere direto para o trono. Um único dia mudou tudo, mas não começou naquele instante. Começou anos antes, quando José decidiu manter a fidelidade, mesmo quando ninguém via. O céu age em silêncio, mas o silêncio de Deus nunca é sinônimo de esquecimento, é cenário de estratégia. Quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando em áreas que você ainda não pode ver. E quando o céu decide se manifestar, nenhuma prisão, deserto ou obstáculo é forte o suficiente para impedir. Você talvez esteja como o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás, Faraó. Na frente, as águas. E você se pergunta: por que Deus não faz nada? Mas Êxodo 14:19 revela que o anjo do Senhor, que ia diante deles, se colocou entre Israel e os egípcios. Ou seja, enquanto eles não viam nada, Deus já estava entre eles e o perigo. O céu já começou a agir. Você só ainda não percebeu. Porque o agir de Deus começa no invisível. A oração que você fez ontem já produziu efeitos. A renúncia que você viveu já destravou uma sequência de milagres. A semente plantada em fé já está em processo de brotar. O céu não opera conforme sua lógica. Ele opera por propósito. E se o propósito de Deus ainda está de pé, e está, então o mover dele também está em curso. Você só precisa fazer o que Daniel fez, perseverar mesmo sem resposta. E o que Rute fez, ser fiel mesmo sem visibilidade. E o que José fez, manter o caráter mesmo no cárcere. E quando o dia da resposta chegar, e ele vai chegar, você verá que o céu nunca parou. Deus apenas estava trabalhando de dentro para fora, de cima para baixo e de onde você não conseguia alcançar. Capítulo 8. A espera que constrói o testemunho. A maioria das pessoas odeia esperar. A espera incomoda, frustra, pressiona. Mas na linguagem de Deus, a espera não é castigo, é construção. Ela não serve para punir, serve para preparar. É no tempo entre a promessa e o cumprimento que o testemunho é lapidado e o caráter é moldado para sustentar aquilo que se está prestes a receber. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que tiveram que esperar. E quanto maior o testemunho, maior foi o tempo de espera. Não há testemunho poderoso sem um tempo de silêncio, sem uma fase de dúvidas, sem um período onde o céu parece distante. Mas é exatamente nesse intervalo que o milagre ganha profundidade e propósito. Veja o caso de Abraão. Ele recebeu a promessa de um filho quando tinha 75 anos, mas Isaque só nasceu quando ele tinha 100. Foram 25 anos de espera. Não foi tempo perdido. Foi tempo de fé sendo provada, de esperança sendo amadurecida, de confiança sendo refinada.
Romanos 4, 20 ao 21 diz: Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A espera não fez Abraão enfraquecer, pelo contrário, o fortaleceu, porque em cada dia de aparente demora, Deus estava moldando um homem que não apenas receberia uma promessa, mas que seria o pai de uma nação inteira. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas só assumiu o trono muitos anos depois. Durante esse intervalo, ele foi perseguido, difamado, exilado. Mas tudo isso fazia parte da construção do seu testemunho. Quando finalmente sentou-se no trono, ninguém poderia dizer que foi por mérito humano. Foi Deus quem o sustentou, preparou e levantou no tempo certo. Salmo 40, 1 declara: Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A paciência é a prova da fé madura. Não é passividade, é perseverança em meio à incerteza. O tempo da espera nos treina, nos ensina a confiar mesmo sem ver. Nos ensina a valorizar o que pedimos, a moldar nossas intenções, a limpar nosso coração de interesses egoístas e, acima de tudo, nos leva a conhecer mais de Deus do que Ele pode fazer. Lázaro estava doente e suas irmãs enviaram um recado para Jesus. Esperavam uma resposta imediata. Mas João 11, 6 registra: Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus intencionalmente atrasou, mas não por descaso. Ele queria mostrar algo maior. E quando chegou, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Marta disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21, ela ainda acreditava em Jesus, mas limitada à sua lógica de tempo. Jesus, porém, respondeu com algo eterno: Eu sou a ressurreição e a vida. A espera não foi atraso, foi cenário. O testemunho não seria apenas de cura, mas de ressurreição. O tempo extra revelou uma glória que a pressa teria roubado. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você ora, jejua, chora, mas o céu parece não responder. Mas o silêncio não é rejeição. A espera não é abandono. Deus está preparando algo maior. E mais do que isso, está preparando você para o que Ele está prestes a entregar. Isaías 30, 18 revela um segredo precioso. Por isso, o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de juízo. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Deus também espera. Ele espera o momento certo. Espera sua maturidade. Espera o tempo em que o que Ele fizer em você também abençoará outros através de você. A espera constrói um testemunho que não é raso, que não é baseado apenas no Deus me deu, mas que pode dizer: eu quase desisti, eu chorei, eu questionei, eu caí, mas Ele me sustentou. Esse testemunho é o que impacta vidas, quebra correntes e muda destinos. Pense em José novamente. Se ele tivesse saído da prisão antes da hora, não teria encontrado Faraó. Se tivesse sido lembrado cedo demais, talvez ocupasse um cargo comum. Mas o tempo perfeito o posicionou para ser governador do Egito. Salmo 105, 19 diz: Até o tempo em que se cumpriu a palavra do Senhor o provou. A palavra que Deus libera sobre você não apenas te promete algo, ela te testa, te molda, te afia, e no tempo exato, ela também te exalta. A espera dói, mas também cura, cansa, mas também fortalece. Te faz desacreditar, mas logo depois te lembra em quem você confiou. E quando o testemunho se completar, você entenderá. Valeu a pena esperar. Não se revolte no tempo da espera. Não murmure, não fuja, permaneça. O testemunho que está sendo escrito será poderoso demais para nascer no tempo errado. Capítulo 9. O detalhe que o inferno ignorou. O inimigo é astuto. Ele estuda, observa, arma ciladas, constrói estratégias. Mas por mais inteligente que pareça ser, há sempre um detalhe que ele ignora.
algo que escapa de sua compreensão limitada. Um fator invisível, sutil, mas poderoso, que Deus esconde de propósito. E é esse detalhe que muda tudo, que sabota os planos do inferno, que reescreve a história que o diabo pensava já estar encerrada. Desde o início, o inferno subestima. Ele viu Moisés sendo colocado num cesto no Nilo e achou que era só mais um bebê abandonado. Mas não imaginava que aquele menino se tornaria o libertador de Israel. Achou que Faraó tinha vencido com os decretos de morte, mas ignorou o detalhe. Deus havia escondido um libertador bem debaixo dos olhos do sistema egípcio. Êxodo 2:10 registra. E chamou-lhe o nome Moisés e disse, porque das águas o tirei. O que era para afundar flutuou. O que era para morrer foi adotado. O plano de morte virou plataforma de livramento. O inferno ignorou esse detalhe. E não foi a única vez. Quando Esther foi levada ao palácio, o inimigo pensou que era mais uma entre tantas. Mas ignorou que Deus estava posicionando uma intercessora silenciosa, uma rainha com propósito. Esther 4:14 é a chave. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? O inferno nunca previu que a mulher que dormia no palácio seria a mesma que decretaria o livramento de uma nação inteira. Isso acontece porque Deus é mestre em esconder detalhes no ordinário. Ele esconde estratégias em lágrimas, esconde soluções em perdas, esconde chaves em processos que parecem dolorosos demais, e o diabo não consegue enxergar porque seu olhar é limitado ao momento. Deus, por outro lado, trabalha com propósito eterno. Na cruz, foi ainda mais evidente. O inferno celebrou quando Jesus expirou. Achou que havia vencido, que a cruz havia selado o fim, mas ignorou o maior detalhe de todos, o terceiro dia. 1 Coríntios 2:8 declara, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Se o inferno soubesse o que estava por trás da morte, jamais teria tocado em Jesus, porque o detalhe que eles ignoraram era o plano de redenção. Eles não entenderam que o sangue derramado seria a senha de libertação para toda a humanidade. E é exatamente isso que acontece com você. O inimigo te atacou, tocou em áreas sensíveis, destruiu vínculos, minou sua força e achou que havia acabado. Mas ele ignorou o detalhe. Você ainda crê, você ainda ora, ainda levanta a cabeça, ainda escuta a palavra, ainda chora, mas não desiste. Esse é o detalhe que muda tudo. Em Jó 1, Satanás toca em tudo o que Jó tem: família, saúde, bens. Mas mesmo em meio ao caos, Jó faz algo que o inferno não esperava. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Jó 1:20. Adorou, no meio da dor, no meio da confusão. E isso desestabilizou todo o inferno, porque o detalhe que o diabo ignorou é que o coração de Jó não estava nas bênçãos, mas no Deus das bênçãos. Talvez hoje você esteja se sentindo no fim. Tudo desabou. Mas ainda há esse detalhe que o inferno subestima. Você é guardado por promessas. Isaías 54:17 diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. A arma até pode ser forjada. A ameaça pode parecer real, mas há um limite. Deus estabelece um cerco de propósito em volta de quem ele chamou. E o que o diabo ignora é que o limite já foi definido pelo céu. Na vida de José, o detalhe foi o favor. Mesmo preso, José era favorecido. Mesmo esquecido, Deus estava com ele. Gênesis 39:21 afirma: o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu graça aos olhos do carcereiro Mor. Favor. Esse é o detalhe que o inferno nunca pode controlar. Deus concede favor mesmo em ambientes de injustiça, e isso sempre abre portas que ninguém pode fechar. Você pode ter perdido coisas, pessoas, oportunidades, mas o céu guardou o essencial. O que realmente sustenta sua história está intacto, porque o detalhe que o inferno não pode tocar
é a presença de Deus em você. É isso que o mantém de pé. É isso que renova sua força. É isso que transforma cada deserto em caminho e cada lágrima em argumento. O inimigo pode saber muito sobre sua vida, mas ele não conhece o final. E ele não pode ver a mão invisível de Deus movendo as peças que vão desmontar toda a estratégia maligna. Porque Deus sempre reserva um detalhe que só será revelado no tempo certo, e quando vier à tona, será surpreendente. Capítulo 10. O sopro que muda o roteiro. Existem momentos em que tudo parece definido. A sentença foi dada. A derrota parece selada. A dor se instalou como se fosse permanente. As circunstâncias se alinham para confirmar que o roteiro da vida está fechado, concluído e irreversível. Mas é justamente nessas horas que Deus sopra. Um movimento invisível, leve como o vento, mas poderoso o suficiente para reescrever tudo. Um sopro de vida, de graça, de intervenção. Um sopro que muda o roteiro. A Bíblia está cheia de intervenções inesperadas, de histórias onde o fim parecia inevitável até que o sopro de Deus irrompeu, contrariando as previsões. Um desses casos é o do Vale de Ossos Secos. Ezequiel 37, do 1 a 6, descreve o cenário mais caótico possível. O vale estava cheio de ossos, e eles estavam sequíssimos. Não havia carne nem sinal de vida, apenas restos do que um dia foi um exército. Era o símbolo perfeito de fim absoluto. Mas Deus pergunta ao profeta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E Ezequiel responde com reverência e sabedoria: Senhor Deus, tu o sabes. É nessa resposta que o roteiro começa a ser reescrito. Deus dá uma ordem, profetiza, e após a profecia, algo começa a acontecer. Ossos se juntam, nervos se formam, carne aparece, mas ainda estavam mortos, inertes. Então vem o sopro. Ezequiel 37, 9 e 10 declara: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aquele sopro mudou o roteiro. O que era sepultura virou exército. O que era fim virou reinício. O que era irreparável foi restaurado com um simples comando celestial. O sopro do Espírito de Deus não conhece impossíveis. Esse mesmo sopro agiu na criação do homem. Em Gênesis 2:7 está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Tudo estava pronto, mas ainda inerte. O corpo estava formado, mas sem vida. Foi o sopro que ativou o propósito. Foi o fôlego de Deus que tornou o pó em pessoa. Ou seja, sem o sopro, somos apenas estrutura sem destino. Mas com o sopro, até o que é feito do nada pode ser poderoso. Talvez você esteja assim, com estrutura, com promessas, com visões, mas sem vida, sem força, sem sentido. Parece que tudo o que te cerca está seco, desgastado, sem sinais de esperança. Mas o sopro está vindo. O Espírito Santo ainda sopra em vales onde a morte se instalou. E quando ele sopra, não há decreto humano, diagnóstico médico ou falência emocional que resista. No livro de Atos, os discípulos estavam trancados, com medo. Jesus já havia ressuscitado, mas eles ainda estavam paralisados. Até que veio o sopro. Atos 2, do 2 ao 4, declara: De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo. O som do vento precedeu a mudança mais profunda da igreja primitiva. Homens tímidos se tornaram ousados, pescadores viraram pregadores, covardes tornaram-se mártires, porque o sopro de Deus muda naturezas, muda intenções, muda destinos. Você pode ter planejado tudo, feito tudo certo, obedecido à direção, mas chegou num ponto de exaustão. E parece que mesmo tendo feito tudo, nada se move. É nesse exato momento que o céu sopra. O sopro não depende da sua força, mas da decisão soberana de Deus.
Ele sopra quando quer, onde quer, como quer, mas sempre no tempo perfeito. O profeta Elias, depois de grandes feitos, entrou numa caverna, exausto, amedrontado, com a alma pedindo para morrer. E Deus se apresenta. Mas não vem no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Vem no sopro suave. 1 Reis 19, 12 relata. E depois do fogo, um sussurro tranquilo e suave. Foi esse sussurro que restaurou Elias, que o tirou da caverna, que o reposicionou. Porque às vezes o sopro não vem como tempestade, mas como brisa. E ainda assim, é o suficiente para reativar um chamado. Não ignore os movimentos sutis de Deus. Às vezes, você espera algo grandioso, mas o que virá será um sopro, uma ligação, uma palavra. Uma mudança leve, mas com impacto eterno. Porque é assim que ele age, de maneira que confunde a lógica e desarma o inimigo. Você pode estar diante de um vale, de um túmulo, de um diagnóstico, de uma conta impagável, de uma traição, de uma estação de falência emocional. Mas não está sozinho. O Espírito de Deus ainda sopra. E quando ele sopra, o que estava seco revive. O que estava morto se levanta. O que estava paralisado começa a caminhar. Hoje, você pode sentir que o roteiro da sua história foi rabiscado por mãos erradas. Mas o autor da vida ainda tem a caneta. E ele pode, com um único sopro, apagar o que te feriu e escrever um novo final. Porque o sopro de Deus não apenas muda o cenário. Ele muda o espírito, o ânimo, a disposição, a fé. E talvez o sopro que você precisa hoje não seja o de resolver os problemas, mas o de te fazer voltar a crer. E esse sopro está vindo, porque Deus decidiu que esse não será seu fim. Será só o início de uma nova página. Capítulo 11. Quando o final surpreende até quem desistiu. Chega um momento em que até os mais fortes abaixam a cabeça. Quando os mais esperançosos param de esperar. Quando quem sempre acreditou começa a duvidar. E não por fraqueza, mas por esgotamento. Quando o cansaço da alma silencia até as orações mais fervorosas. E é nesse lugar de desistência que Deus ama agir. Ele entra quando o homem sai de cena. Ele fala quando o coração se cala. Ele surpreende até aqueles que já haviam encerrado a história. Muitas vezes, a nossa fé cansa antes do milagre chegar. O coração desiste segundos antes do socorro vir. E parece que Deus se atrasa de propósito, não porque esteja longe, mas porque quer mostrar que a resposta não depende da nossa força, nem da nossa perseverança, mas da fidelidade dele. O agir de Deus não está limitado à intensidade da sua fé. Ele age até quando você não acredita mais. Veja o caso de Pedro, em Atos 12. Ele estava preso, acorrentado entre 2 soldados com guardas na porta da prisão. A sentença de morte já havia sido dada por Herodes. Humanamente, não havia saída. A igreja orava por ele, mas sem convicção de que algo realmente aconteceria. A prova disso está no verso 14. E quando reconheceu a voz de Pedro, de tão alegre, não abriu a porta, mas correu para dentro e anunciou que Pedro estava à porta. Eles oravam, mas não esperavam. Já tinham desistido no coração, mas Deus não. O anjo entra na cela, acorda Pedro, quebra as correntes, abre os portões e o conduz até a rua. Quando Pedro se dá conta, já está livre. E nem ele mesmo acreditava. Então Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Atos 12, 11. A libertação chegou quando ele não esperava, quando não havia mais estratégia, quando até a fé já tinha se apagado, porque Deus não depende da nossa disposição para surpreender. Ele faz quando decide fazer. No livro de Gênesis, a história de Sara é ainda mais emblemática. Ela riu quando ouviu a promessa. Já havia desistido de gerar. A idade avançada, o corpo desgastado, os anos sem resposta. Tudo dizia fim. Mas Deus tinha um detalhe escondido no tempo. Gênesis 18, 14 traz uma pergunta que ecoa até hoje.
Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Sara duvidou, mas Deus fez. Ela havia desistido, mas Deus não. E quando Isaque nasceu, o riso voltou. Não o riso da dúvida, mas o da surpresa, da gratidão inesperada. Essa é a marca de Deus: surpreender até quem largou a promessa, até quem não ora mais, até quem apagou os sonhos da memória. Porque Ele não precisa de expectativa humana para agir. Ele precisa apenas de um propósito, e propósito não se anula por causa da nossa desistência. Talvez você tenha enterrado planos, arquivado palavras proféticas, silenciado orações e esteja vivendo o vazio de quem cansou de esperar. Mas Deus ainda está escrevendo, e o final que Ele preparou vai te surpreender, vai te arrancar do chão, vai fazer você se reencontrar com sua identidade, porque a promessa não morreu, apenas dormiu. Lembre-se de Lázaro. 4 dias no túmulo. A pedra já estava no lugar. O cheiro da decomposição já havia se espalhado. Todos tinham aceitado o fim. Até mesmo Marta e Maria já falavam no passado. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Mas Jesus não foi ali para consolar. Ele foi para surpreender. Ele chora, sim, mas depois grita para a morte ouvir: Lázaro, vem para fora. João 11:43. E o morto sai, envolto em faixas, mas vivo, porque o poder de Cristo não respeita luto humano. Ele vem para desmentir a realidade e reescrever o destino. Você pode estar dizendo: não tem mais jeito, já passou da hora, perdi. Mas Deus está dizendo: ainda não escrevi o último capítulo. Ele é o autor, e todo autor tem o direito de mudar o fim quando quiser, mesmo que a história pareça irreversível. Não importa há quanto tempo você desistiu, nem quantas vezes caiu, nem o que disseram sobre seu futuro. O que importa é que Deus ainda está de pé. E quando Ele se levanta para mudar um fim, não há inferno que impeça, nenhum rótulo que continue valendo, nenhuma cicatriz que não possa ser curada, nenhum desvio que Ele não possa redirecionar. A restauração que vem de Deus não só devolve o que se perdeu, ela devolve quem você é. Pedro não apenas saiu da prisão, ele voltou a pregar com mais autoridade. Sara não apenas gerou, ela se tornou mãe de uma geração. Lázaro não apenas reviveu, ele se tornou símbolo de que não há limite para o milagre. O final que Deus escreveu para você vai surpreender até você, porque Ele não esqueceu da promessa, Ele não cancelou o chamado, Ele não desistiu de você. E está prestes a provar isso com um mover tão profundo, tão inesperado, tão definitivo, que até quem duvidou vai testemunhar e dizer: foi Deus. Capítulo 12. O recomeço que ninguém previu. O que mais dói não é perder algo, mas acreditar que o que se perdeu jamais poderá ser reconstruído. O que aflige não é o fim em si, mas a sensação de que depois do fim não existe mais nada. Muitos vivem nessa atmosfera invisível, o fim como sentença, como ponto final. Mas Deus não trabalha com encerramentos como os homens. Ele é especialista em recomeços que ninguém previu. Você pode olhar ao redor e dizer: acabou. Pode até ter provas disso. Um casamento desfeito, uma empresa falida, um ministério enterrado, uma saúde debilitada, um coração quebrado. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. Deus não se prende ao que os olhos veem. Ele opera no invisível, preparando recomeços quando todos já se despediram da esperança. A Bíblia nos mostra isso com Ruth. Ela era viúva, estrangeira, pobre. Tudo ao seu redor gritava fim. Mas ela decidiu seguir a sogra, Noemi, e confiar num Deus que ainda não conhecia. O que parecia uma história de perda se transformou num novo começo. Ruth 1:16 diz: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Com essa decisão, ela entrou na linhagem de Davi e mais adiante do próprio Cristo. Um recomeço improvável, impossível de prever. Ela não voltou para sua terra, não buscou atalhos, escolheu o caminho da fé e foi recompensada com um futuro que nenhum analista da vida poderia calcular. O mesmo aconteceu com José.
traído, vendido, esquecido, preso injustamente. A história dele era marcada por cortes e perdas. Durante anos, tudo indicava que ele terminaria sua vida numa prisão egípcia. Mas em um só dia, tudo mudou. Gênesis 41, 14 relata: Então, Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Um chamado repentino, uma audiência inesperada, um recomeço que o colocou como governador do Egito. E tudo isso porque Deus não encerra histórias onde há promessas. O que esses relatos nos ensinam é que Deus não precisa de um cenário favorável para começar de novo. Ele não exige estabilidade, reconhecimento nem apoio humano. Ele precisa apenas de uma decisão: continuar crendo, mesmo sem entender. E é nessa fé que ele planta o novo ciclo. O profeta Isaías registra uma promessa que ecoa até hoje: Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Isaías 43, 19. O novo de Deus já está a caminho. Não é algo que será criado. Já está sendo gerado, mesmo que ainda invisível. O recomeço já está em movimento. E é por isso que você ainda respira. Porque enquanto houver fôlego, há projeto. Muitas pessoas esperam que o recomeço seja apenas uma restauração do que foi perdido. Mas na maioria das vezes, o que Deus prepara é algo completamente novo. Algo que nunca existiu antes. Algo que nem você teria coragem de sonhar. Porque o recomeço de Deus não é um replay, mas um upgrade do propósito. E quando esse novo chega, ele vem acompanhado de cura, clareza, força e autoridade. Porque só quem passou pelo fim com fé tem estrutura para sustentar um novo começo com propósito. E isso explica por que Deus permitiu que você chegasse até aqui. Para que ao renascer você não voltasse frágil, mas renascido em fogo. Recomeços divinos não vêm com alarde, vêm com presença, com discernimento, com humildade. José não chegou ao palácio orgulhoso. Ruth não se casou com Boaz cheia de vaidade. Ambos entenderam que o novo que receberam foi graça. E isso é o que sustenta o que nasce de Deus, a consciência de que tudo é favor imerecido. Talvez você esteja num ponto da vida em que não vê mais saída, em que todos os ciclos se encerraram, em que os sonhos se apagaram. Mas essa palavra chega hoje como um anúncio celestial. O recomeço está sendo liberado, e não será apenas um reinício. Será algo que nem você previu. Deus vai surpreender até suas melhores projeções. Quando tudo parece perdido, é porque Deus está prestes a revelar o que sempre esteve escondido. O novo não vem da superfície. Ele nasce nas profundezas da dor, da entrega, da dependência. É por isso que, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus chora. Antes de restaurar Pedro, ele pergunta 3 vezes: Tu me amas? Antes de curar o homem cego de nascença, ele cospe na terra, porque o recomeço exige contato, sensibilidade e fé. Você não chegou até aqui por acaso. Cada perda, cada pausa, cada lágrima. Tudo isso fazia parte da trilha secreta que te trouxe ao ponto exato onde Deus poderia começar de novo. Ele não vai repetir a história. Ele vai te fazer viver uma versão gloriosa dela, marcada por presença, autoridade e frutos eternos. Se prepare. O recomeço de Deus não pede permissão. Ele entra quando ninguém espera. Ele age quando tudo se cala. Ele transforma quando tudo parece acabado. E quando ele faz, ninguém pode impedir. Capítulo 13. O final que revela o autor. Todo livro tem um autor. Toda história tem uma origem. Mas só Deus é capaz de escrever histórias em que o final não reflete o caos do meio, nem a dor do início, mas sim o propósito do céu. Ele escreve não com tinta, mas com graça. Não com pena, mas com poder. E quando tudo parece perdido, ele não apenas muda o final. Ele revela que o final sempre esteve em suas mãos. É nesse ponto que muita gente tropeça, porque mede o final da história pelas circunstâncias do presente. Avalia o destino pelos traços do agora. Mas Deus nunca se guiou pelas aparências. O Senhor vê o invisível
age no eterno, opera no tempo certo. E mesmo quando tudo parece dizer acabou, ele segue no controle da caneta. Hebreus 12:2 declara com clareza: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Autor, consumador, aquele que começa e termina. E se ele ainda não terminou, é porque ainda não chegou o fim. Ao longo dessa jornada, vimos perdas, desertos, silêncios, lágrimas, dúvidas. Mas agora, no último capítulo, não falamos mais da dor. Falamos da revelação. Porque todo deserto revela um rosto de Deus que não é visto no palácio. Toda crise revela uma voz que não se ouve no conforto. Toda dor revela uma presença que não se percebe na bonança. Você não foi chamado para terminar caído, nem esquecido, nem invisível. Você foi chamado para terminar glorificando. A tua história não termina em vergonha, nem em derrota, nem em paralisia. Ela termina no altar. E o altar não é um lugar de exposição. É lugar de sacrifício e glória, onde Deus consome tudo o que não serve e exalta tudo o que foi moldado por Ele. Veja Paulo, o mesmo homem que foi perseguido, preso, espancado, abandonado. Ele termina sua vida dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Ele não terminou rico, nem aclamado, nem isento de dor, mas terminou completo. Cumpriu seu propósito, viu o autor da sua fé diante dele e pôde descansar com a certeza: valeu a pena. Deus quer te conduzir a esse lugar. O lugar onde você olha para trás e entende que tudo cooperou, que nada foi em vão, que até os traumas tinham função, que as perdas abriram portas, que as pausas te redirecionaram, que o final não foi construído por você, foi sustentado por Ele. E por que Ele faz isso? Porque Ele não compartilha a glória com ninguém. Quando você chega ao final e reconhece que só chegou porque Deus te carregou, então o nome dele é glorificado. E é por isso que o milagre às vezes atrasa. Porque Deus não quer que você pense que venceu pela sua força, pela sua estratégia ou pela sua influência. Ele quer que você saiba: foi graça, pura, poderosa, soberana graça. A Bíblia diz em Jeremias 29:11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas repare, não diz o fim que você imagina, nem o fim que você planeja. Diz o fim que você espera, e essa espera não é sobre o agora, é sobre a eternidade. Deus está escrevendo um final que nem você teria coragem de pedir. Um desfecho que não termina no milagre, mas na transformação. Não termina no palco, mas na cruz. Não termina na vitória humana, mas na manifestação da glória dele. Esse capítulo final não é o fim da sua vida, é o fim de um ciclo que preparou você para algo maior. E o que vem depois? Um novo começo, uma nova estação, uma nova visão, uma nova unção. Porque Deus não encerra histórias, Ele apenas vira páginas. Você que achou que não suportaria, suportou. Você que pensou em parar, continuou. Você que chorou escondido, está sendo consolado. Você que se achou invisível, está sendo levantado. Porque Deus não escreve para impressionar, Ele escreve para cumprir. E o que Ele escreveu sobre você está intacto. Não foi riscado, não foi alterado, não foi entregue a ninguém. Está guardado, selado, prestes a ser revelado. E nesse exato momento, o céu se move para te mostrar que o final não será trágico, será profético. Não será um ponto final, será uma vírgula celestial anunciando que ainda tem mais. Porque quando Deus escreve, o inferno não edita. Quando Deus assina, o homem não apaga. E quando Ele declara, está consumado, é porque tudo já foi vencido na cruz. Então, levante os olhos, enxugue as lágrimas, respire fundo e declare com fé: o meu final está nas mãos do Autor da vida, e Ele já decidiu que será glorioso.